Fala meu povo, tudo bem? Mais um videozinho aqui. Hoje o vídeo é um pouco diferente, não é tão técnico, não é um tutorial. Ele tem parte técnica, mas aqui a gente vai trocar uma ideia. Eu vou contar para vocês tudo que eu fiz para chegar aí nos 100 mil reais em vendas aí no marketing digital, na internet com infoprodutos, tá? Não vou falar aqui de mentoria, não vou falar de curso, aqui foi infoproduto puro e velho infoproduto, certo? Então vamos lá, vou contar aqui tanto a parte técnica, tanto a parte mental que me levou aí aos 100 mil reais com infoprodutos, fechou? Então se você tem curiosidade aí do que você precisa aprender, do que você precisa fazer para chegar nos 100 mil reais aí com infoprodutos, eu vou destrinchar com vocês aqui agora e de cara a gente já tem aqui uma coisa. Opa, quase revelei mais coisa. Vamos lá. De cara aqui a gente já tem uma coisa que parece bobeira, mas que muita gente não tem, simplesmente não tem. Vê as coisas, tem medo de testar, tem medo de errar. Cara, curiosidade foi essencial para mim chegar nos 10 mil. E assim, foi mais essencial ainda para mim chegar nos 100 mil. E é essencial até hoje para mim continuar vendendo todos os dias na internet, para eu conseguir fazer múltiplas vezes 100 mil reais, porque não foi só uma vez. Então, curiosidade, cara, é um pilar ali que não tem como deixar de fora. Não tem como deixar de fora, sacou? Simplesmente ele foi o pilar que me fez iniciar tudo. Então não tem como deixar a curiosidade ali de fora. Cara, se você é uma pessoa curiosa, você vai descobrir coisas novas que outras pessoas preguiçosas não vão descobrir. Que só você vai saber. Tipo assim, cara, é real, é real. Tipo, por eu ser curioso, eu consegui fazer 100 mil reais na internet. Você vai entender tudo isso aqui, fechou? Cara, se inscreve no canal, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza, certeza que vai valer a pena. Fechou? Vou falar de parte técnica, parte mental, então já vamos aqui para a parte técnica, ó, tráfego pago. Tráfego pago, Facebook Ads. E logo eu já puxei aqui uma parte mental junto, né? Então vamos lá. Parte técnica. Tráfego pago, Facebook Ads, cara. Aprender tráfego pago é essencial para quem quer vender na internet. Por quê? Porque fica caro delegar. Então você tem que aprender primeiro, fazer sua grana e depois delegar. A não ser que seja uma pessoa que vai começar com grana, que é o caso de quase ninguém. A maioria das pessoas vai começar dura. Então, cara, vai aprender tráfego pago. Ah, mas eu quero juntar dinheiro para contratar um gestor. Não, cara, não, tipo, não tem condição, a conta não fecha. Vai aprender, não tem jeito. Foi, cara, tráfego pago foi habilidade junto com curiosidade ali, porque curiosidade me levou a aprender tráfego pago. Então, tráfego pago foi habilidade ali, pilar, cara, pilar para eu conseguir fazer 10 mil e depois 100 mil reais com a internet. Então, assim, não tem muita conversa, não tem muito tipo, ah, cara, eu não queria aprender porque é difícil. Tá, então você provavelmente não vai fazer 100 mil reais com a internet, a não ser que você consiga delegar desde o começo, o que é muito difícil, não é para todas as pessoas. Fechou? Então, cara, aprender tráfego pago, Facebook Ads, é essencial, cara. E tem isso aqui no YouTube, no meu canal, no canal de várias pessoas, tem criadores de conteúdos aí muito bons. Você não precisa comprar curso para aprender tráfego pago. Você precisa ter uma coisa que está ali do lado, que é resiliência, né? Tipo, você não pode ligar de errar, cara. Você não pode ligar de errar, entendeu? Tipo assim, muitas vezes eu errava no tráfego pago e eu não ligava porque eu tinha certeza que eu estava aprendendo, né? Então, tipo assim, cara, talvez seja melhor você estudar no YouTube, errar na prática, do que comprar curso caro e, tipo, cara, quase não praticar, por exemplo, entendeu? Então, se fosse para, tipo, escolher entre um curso caro de tráfego pago e o mesmo valor investido na prática, mais esforço aprendendo no YouTube, eu ia pela segunda opção. Tipo, você investe a grana em tráfego, aprende na prática, cara, erra, acerta, mas, tipo, estuda no YouTube para não dar mole também. Tipo, igual eu fiz, eu aprendi tudo no YouTube de tráfego pago. Então, tipo, cara, se eu conseguir, que eu sou uma pessoa mediana, não tenho nada de especial, com toda certeza você também vai conseguir, sacou? Tipo, eu era repositor de mercado, então se eu aprendi tráfego pago, pô, às vezes você é muito mais inteligente que eu, pá, fez faculdade, com certeza vai conseguir aprender, sacou? Só que eu tive, cara, eu não ligava mesmo de errar. Eu tive, cara, assim, muita resiliência, eu não ligava mesmo, sabe? Não, sem querer eu mexi. Eu não ligava, entendeu? Então, tipo assim, até hoje eu não ligo muito de errar. Hoje em dia erro bem menos, mas erro bastante até hoje, não tem como, né?
A gente está aprendendo todo dia. Então, cara, eu ainda vou descer mais aqui. Mas assim, se fosse para eu falar assim, cara, se o iniciante me perguntasse o que acontece direto de iniciante, eu me perguntar, cara, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender? Cara, você tem que aprender tráfego pago. Por quê? Tráfego pago vai te levar a aprender sobre copy. Copy vai te lembrar a aprender sobre criativos, que são coisas que eu vou falar logo embaixo, mas uma coisa naturalmente vai levando a outra, porque para subir uma campanha de tráfego pago, você tem que fazer um criativo. Então, naturalmente, você vai ter que fazer uma copy. Então, cara, tipo assim, uma coisa puxa a outra. Então, vai pro tráfego pago, sem medo de errar, estuda no YouTube, investe uma graninha ali no tráfego pago, foi o que eu fiz, eu investi ali. Eu comecei investindo, cara, R$ 50 de tráfego pago só. Eu só tinha R$ 50 e investi isso para testar. Entendeu? Então, assim, medo de errar não combina com pessoas que querem fazer R$ 100.000. Seja na internet, seja em qualquer outro lugar ou qualquer outro negócio. Na minha visão, não combina se você tem medo de errar. Desde abrir uma lanchonete, abrir uma hamburgueria, tudo isso ali, cara, tem chances de dar errado, tem chances de você errar. Então, assim, tráfego pago, infoproduto, mesma coisa. Sem medo de errar, seja resiliente, não fica chorando, não fica por mimimi. Ai, nossa, gastei R$ 10. Cara, tipo, mas R$ 10 é muito pra mim. Beleza, cara, tipo, começa devagar no tráfego pago. Não vai investir uma grana que você não tem. E aí, isso aqui já puxa para aqui, ó, tráfego orgânico, ó. Tráfego orgânico. E tipo assim, as duas, tudo aqui puxa pro aprendi sozinho, porque tudo eu aprendi sozinho, entendeu? Então tudo aqui, querendo ou não, eu aprendi tudo sozinho, tá, gente? Eu aprendi tudo no YouTube. E eu sempre falo isso com os meus alunos, eu sempre falo isso com as pessoas que vêm conversar comigo, perguntar sobre isso. Eu aprendi tudo sozinho, eu não escondo de ninguém. Aprendi tudo no YouTube. Não tinha grana para comprar curso no começo. Então aprendi tráfego pago, aprendi tráfego orgânico, tudo no YouTube. Eu sou autodidata, eu aprendo só vendo, tipo, uma pessoa fazer e tal, não tem problema com isso. Então, tipo, tráfego orgânico, tráfego pago, tudo isso eu aprendi no YouTube, certo? Então, o que é o tráfego orgânico? É a criação de conteúdo. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, tá? Então, tráfego orgânico é quando você faz o seu conteúdo e ele chega nas pessoas. Tráfego pago é quando você coloca aquele patrocinado do Instagram para passar. Então, assim, estou explicando para a pessoa que talvez não conheça os termos. Então, aqui seria o famoso patrocinado, o tráfego pago. E o tráfego orgânico é quando você cria um post, faz o post e esse post chega até as pessoas, entendeu? Então, aqui, cara, tudo isso eu aprendi sozinho. Eu via no YouTube o tráfego pago. Então, cara, tipo assim, cara, vocês não têm noção, eu tenho muito tempo de estudo de tráfego pago, de análise. Eu tenho muito tempo de tela do gerenciador de anúncios. Então, assim, isso me levou a fazer R$ 100.000 na internet. Saber tráfego pago. Por quê? Por exemplo, cara, eu sou muito bom de tráfego até hoje. Consigo vender qualquer produto no tráfego. Isso não é um problema para mim. Então, tipo assim, cara, eu posso, sei lá, posso ficar sem grana da noite pro dia que com certeza eu vou conseguir subir uma campanha, eu vou conseguir vender um produto, eu vou conseguir, tipo, com o meu conhecimento ali, reerguer de novo, porque eu sei tráfego pago, porque eu sou bom em tráfego pago, sou bom em tráfego orgânico, certo? Eu sou melhor em tráfego pago. Inclusive, se você precisar desse serviço de patrocinado, de tráfego pago, entre outros serviços, pode me procurar no WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá bom? Certinho? Cara, outra habilidade que me fez faturar muita grana foi saber automatizar processos. Ou seja, o que aconteceu aqui? Então aqui tudo uma coisa foi puxando a outra. Eu tive curiosidade e com a curiosidade eu aprendi tráfego pago. Depois do tráfego pago, tal, eu tive alguns problemas que eu tive que, cara, eu não ligava de errar, né? Então aqui, ó, eu fui aprender tráfego orgânico, que é aprender a criar conteúdo, a criar uma comunidade, a criar pessoas que te acompanham através do seu conteúdo ali. Foi aprender isso, tráfego orgânico. Cara, depois disso, começou a chegar tantas pessoas no meu ecossistema que eu tive que aprender a automatizar as coisas. Eu tive que criar automações. Eu lembro muito bem que a primeira automação que eu tive que criar é porque eu não estava dando conta de responder o meu WhatsApp sozinho. Então eu criei uma automação e hoje em dia eu já tenho 10.000 horas de tela aí entre automação, tráfego pago, todas essas criações, certo? Então, cara, automação, o que é automação? Eu já até citei uma aqui, que é aquela
quando você instala um robô que responde sozinho no seu WhatsApp. Cara, eu sou especialista nisso. Eu crio diversas automações extremamente complexas. Hoje em dia, eu comecei com automações extremamente simples, mas foi um dos pilares que me fez conseguir volume de tráfego, né? Tipo assim, por exemplo, ó, eu fazia tráfego pago e eu não conseguia responder todo mundo que chegava, então eu tive que automatizar. Então veja que uma coisa foi levando a outra. Por quê? Cara, eu precisaria automatizar se eu não tivesse tráfego pago? Provavelmente não. Por quê? Porque eu não teria volume de pessoas chegando. Entende? Então, uma coisa sempre puxa a outra, sabe? Então, por isso que eu estou falando, por isso que essas linhas estão tão entrelaçadas, porque uma coisa vai levando a outra mesmo, e é isso aí. Então, tipo assim, talvez se eu não estivesse fazendo tráfego pago, eu não precisaria aprender automação, certo? Então, eu sei automatizar diversos processos, não só WhatsApp, Instagram, Telegram, qualquer coisa eu sei automatizar, na verdade. Tudo que tiver API e der para automatizar, eu sei automatizar. Então, isso é uma habilidade foda, foi o que me fez conseguir ter volume de atendimento para aí sim chegar nesse volume grande de vendas, 100 mil reais, certo? Cara, outra coisa que eu tive que aprender a fazer logo cedo foi copy e criação de criativos, né? O que é copy? São textos persuasivos para venda, né? O que são criativos? São as imagens que aparecem no tráfego pago, entendeu? Então, ó, eu precisava criar imagens para poder anunciar no tráfego pago, certo? E eu precisava que essas imagens tivessem uma copy persuasiva, um texto persuasivo. Então, o tráfego pago me levou a aprender tráfego orgânico e também criação de criativos, porque para o tráfego pago dar certo, você precisa aprender criativo, não tem como. Então, uma coisa foi puxando a outra, por isso que eu falo, tráfego pago, muito importante você saber, porque você vai desenvolver diversas habilidades depois ali que você aprender tráfego pago. Então, tipo assim, cara, muito importante para mim, foi surreal, tipo, até hoje eu sou muito bom de criar criativo, então eu acerto criativo muito rápido, certo? Então, assim, cara, tem que saber criar imagem. Imagina, cara, meu Deus, se eu fosse delegar tráfego pago, se eu fosse delegar automação, se eu fosse delegar copy, putz, não ia sobrar dinheiro para investir em tráfego, não ia sobrar dinheiro para fazer as coisas acontecerem, porque eu já não tinha dinheiro no início. Aí depois, pô, você vai delegar tudo ainda, não quer aprender nada, aí é foda. Entendeu? Então por isso que eu falo, são pilares que você tem que aprender, que tipo assim, não dá para delegar desde o começo. Não adianta você querer delegar tudo no começo. Não dá, sacou? Tipo, você vai pagar 50 reais por criativo, 100 reais por criativo, 50 ainda tá barato. Imagina só como é que você vai fazer. Então, no início, você tem que saber fazer essas coisas. Até para poder delegar melhor, você tem que saber fazer, entendeu? Eu sempre falo isso, cara. Tipo, não adianta querer delegar uma coisa que você nem sabe fazer. Entendeu? Tipo, em alguns casos, tá, tudo bem, cara. Tipo, você não sabe construir uma casa, você vai delegar para um pedreiro, ok, né? Mas, tipo, você sabe verificar se tá torto o muro e tal, entendeu? Então aqui é a mesma coisa. Você, tipo, até para delegar, você tem que saber se tá torto o muro ou se não tá, né? Tipo, entendeu? Então, cara, ó, uma outra coisa que eu tive que aprender por causa do tráfego pago é, foi contingência. Tá muito. Deixa eu subir aqui para ligar ele. Eu tive que aprender contingência. O que é contingência? Nada mais é que um nome bonito para criação de contas, múltiplas contas, só que usando um método de blindagem, né? Então, contingência é o que a gente precisa para caso o nosso Facebook tenha algum problema de queda, nosso WhatsApp tenha algum problema de queda, a gente continue vendendo ali todos os dias. Ou seja, eu tive que aprender na marra que uma conta de Facebook ela pode ter problemas para anunciar. E se você está ali fazendo suas vendas e tem problema para anunciar, suas vendas simplesmente param, né? Eu tive que aprender isso na marra, né? Então, essa é a famosa contingência. Quando você ali não pode parar seu processo, cara. Então, tipo assim, cara, você quer chegar 100 mil em vendas, mas você não sabe criar uma conta de Facebook, não sabe criar uma contingência, não sabe o que é contingência. Então, todos esses tópicos aqui são para vocês estudar, né? Estudar. Então, tipo assim, eu passei aqui algumas coisas mentais, né? Tipo assim, e tópicos técnicos. Então, tipo assim, cara, isso aqui é uma. E tem aqui o final ainda. Isso aqui é uma regra? Não, foi o que aconteceu comigo e eu tô contando a minha experiência para vocês. Não é uma regra, não é uma fórmula, não é que vai seguir isso aqui, vai fazer 100 mil também. Mas foi o que deu certo para mim. Eu era repositor de mercado, sou uma pessoa comum, então talvez aprender essas habilidades aí pode dar certo para muitas pessoas, certo? Uma coisa que eu queria destacar é isso aqui, cara. Vamos lá, eu tenho aqui
Mais que isso aqui eu posso colocar 15 já, tipo, com certeza mais que isso aqui. Eu tenho umas 15 a 20 mil horas de tela aqui, de tráfego pago, automação, essas coisas, criação de infoprodutos. Então, uma coisa que vocês têm que entender é que, tipo assim, tudo isso aqui só foi possível porque eu sou constante, certo? Tudo isso aqui só foi possível porque eu não tenho medo de trabalhar, meu amigo. Eu era repositor de mercado. Eu tenho milhares e milhares de horas de tela do computador fazendo tráfego pago, automação, gravando conteúdo igual eu estou fazendo aqui agora. Então, eu, cara, eu trabalho muito, eu estudo muito. Então, fazer 100 mil reais, 200 mil reais, não é para preguiçoso. Desculpa te informar, tá? Todas as pessoas que eu tive contato, depois que eu consegui ganhar uma grana, eu tive contato com muito empresário, muito empreendedor, muito player do marketing digital. Nenhum deles é preguiçoso. Nenhum deles tem preguiça de assistir um vídeo no YouTube, resolver um problema, resolver um bug. Nenhum deles tem medo de dormir tarde, acordar cedo, de trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia. Cara, tudo tem seu momento na vida. Você tem seu momento de ascensão, certo? Então tem um momento na vida que você vai ter que passar, sei lá, 10, 8 horas grudado no computador para poder fazer sua ascensão e depois as coisas melhoram. Cara, mas aí que tá. Não tem espaço para preguiçoso, não tem espaço para gente que não é curiosa, que não tem criatividade. Cara, esquece. Se você não tem isso, infelizmente 100 mil para você talvez não dê. Talvez um pouco menos, talvez uns 10 mil dê, e aí separe, desanime nos primeiros problemas, entendeu? Cara, 100, 200, 300, 400, 1 milhão é para quem tem sangue nos olhos, tá? Não é para criança, não é para, cara, para quem fica de mimimi. Então aqui são milhares e milhares de horas de tela que eu tenho. E cara, uma coisa muito importante que é o que eu aprendi com isso tudo, né? O que eu aprendi, cara? O que eu levei disso tudo no final das contas? Depois de estudar muito, de saber muita coisa, de cara, cara, quanto mais eu sei, mais eu entendo que eu tenho que aprender mais, entendeu? Então, tipo assim, o que eu aprendi com isso tudo, depois de ganhar muitas vezes 100 mil reais na internet, mudar de vida, aprender habilidades extremamente valiosas, que é, tipo, me comunicar com você aqui num vídeo, pedir para você se inscrever aí no meu canal, deixar um like aí, deixar um comentário se esse conteúdo foi valioso, fazer um CTA assim, naturalmente, tranquilo, entendeu? Então, assim, cara, eu aprendi muitas coisas. E vou falar agora da parte mental, que é uma parte que pega muito, que é isso aqui. Conhecimento é mais importante do que dinheiro. Certamente, se você falar assim, o que você prefere? Zerar seu conhecimento ou zerar sua conta? Você tem só essas escolhas. Eu preferia zerar a conta porque com o meu conhecimento eu consigo correr atrás de tudo. Então, conhecimento vale mais do que dinheiro, certo? Sabendo disso, entenda que, cara, o caminho é tão importante quanto você chegar no seu objetivo, cara. Parece meio clichê, mas é porque quando você entende aqui, ó, que o conhecimento ele é mais importante do que o dinheiro. Porque se você for perguntar para um cara que ele é muito inteligente, se eu for perguntar a mesma coisa, provavelmente ele vai falar, cara, eu prefiro deixar a conta zerar, continuar com o meu conhecimento, que eu vou atrás de novo, faço de novo, tá tudo bem, é isso. A gente sempre dá um jeito, né? Então, assim, cara, é o seguinte, conhecimento mais importante que o dinheiro. Então, aproveita o seu caminho, curte cada etapa que você está passando, entendeu? Aproveita cada descoberta, curte esse processo, comemora cada venda feita, comemora cada 1.000 reais feito, 10 mil feito. Então, aproveita esse processo, não se desespere. Para quem é constante, o cara tá um passo de ser excelente, entendeu? Então, tipo assim, cara, a pessoa que é constante, ela consequentemente vai ser excelente. Eu ainda não sou bom de criar conteúdo, por exemplo, aqui no YouTube. Só que eu estou melhorando. Por quê? Porque eu sou constante, eu nunca paro, eu faço isso há um ano já. Então eu melhorei minha comunicação, melhorei tudo aqui dentro do YouTube. Então, assim, cara, aproveite o processo. Tipo, eu não ligo se esse vídeo aqui ele der 20 visualizações.
Por quê? Porque foi um vídeo que eu consegui falar bem, me comuniquei bem. Então, tipo, foi um vídeo que eu falei aqui de freestyle, sei lá, 20 minutos. E eu vou postar esse vídeo sem edição. Foi um vídeo que eu gostei. Então, eu já estaria feliz só pela minha evolução na comunicação, na gravação de conteúdo. Então, aprenda a curtir esse processo. Vai ser bem mais satisfatório, certo? Então, aqui eu deixei mais uma coisinha preparada. Que foi, cara, isso aqui é o mais pesado para mim de todo esse processo da internet, de empreender e de focar na carreira e tal. Tipo, cara, você vai perder muitos momentos com pessoas que são importantes para você. E eu acho que tá tudo bem, pelo menos na minha cabeça tá tudo bem. Algumas coisas precisam ser feitas, né? Então, às vezes, se você tem que abrir mão de momentos de lazer com sua esposa, com um filho, mãe, marido, tanto faz. Cara, que isso seja feito de forma consciente e que você honre esse tempo que você perdeu se esforçando para as coisas darem certo, entendeu? Então, tipo assim, não tem como você estar estudando e estar numa festa dos seus familiares ao mesmo tempo. Não tem como eu estar gravando conteúdo às 3h30 de um sábado e estar numa festa ao mesmo tempo. Algumas coisas a gente tem que abrir mão na vida e com consciência e com compreensão que tudo isso é temporário, certo? Então, é mais ou menos esse o recado que eu queria deixar para vocês. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Conhecimento é ótimo, ficar com sua família é a melhor coisa do mundo. Então, saiba balancear isso, certo? Um abraço, beijo e eu fui.